que exatamente é o própolis? O que ele é? Própolis é um rejunte. É um bom rejunte. Principalmente um rejunte. O própolis é uma resina que a abelha utiliza para basicamente duas funções. A principal é rejunte, então ela coleta resinas na natureza, coloca saliva, pólen e rejunta toda a colmeia. Ela calafeta toda a colmeia. Então tem um buraco. Uhum. Está entrando luminosidade, está entrando vento, água. As operárias vão fazer a própolis e vão tampar esse local. Essa é a principal função. Uhum. Agora, tem uma função também de controle microbiológico dentro da colmeia. Então, a própolis mantém toda uma flora microbiana saudável para a abelha. Tem até estudos científicos que têm um erro que falam que mantém o interior da colmeia asséptico. Impossível, né? Não tem ambiente sem micro-organismo. Mas ela mantém uma microbiota saudável ali para ela. Então, por exemplo, entrou um rato. Elas vão matar ele. Matou. Elas não têm força para tirar um rato de dentro da colmeia. O Aham. rato é muito maior, muito mais pesado que elas. O que elas vão fazer? Igual os antigos egípcios não faziam a múmia. Aham. Um dos produtos utilizados na mumificação era a própolis, né? Caramba. Elas vão fazer aquilo, elas vão mumificar o rato. Não vai ter cheiro, não vai ter micro-organismo que cause malefício para elas ali. Se você tirar o rato ali, vai ter cheiro de própolis. Múmia. Então essa é a própolis. E assim, e a própolis, ela varia muito, né? Então a gente vai falar de pelo menos duas características da própolis. A primeira é quem fez. A gente vai falar então de abelhas Apis mellifera ou de abelhas nativas sem ferrão. E de onde ela coletou essa resina. Então a mais famosa é a própolis verde do alecrim do campo, né? A Apis mellifera coletou do alecrim do campo, aqui na nossa região tem muito. Ela pega os brotinhos e vai lá e faz própolis verde. Ou em manguezal, ela faz a própolis vermelha, que é uma própolis vermelha igual sangue, né? Então a Dalbergia castophilum, que é a fonte botânica, ela tem uma resina igual sangue, coleta a resina e faz a própolis e calafeta. Ou das nativas, que são mais de 300 espécies, imagina qual o número de variedade que elas podem fazer de Aham. própolis. Qual... Mas assim, o que é, quimicamente falando, bioquimicamente falando, o que é a própolis, sabe? Quais são a estrutura dela? Qual que é? A estrutura dela, assim, de interesse na nós que buscamos produtos, alimentos funcionais, a gente busca compostos bioativos, né? Então eu comentei com você, por exemplo, da própolis verde, a gente busca o artepelin C, a gente busca flavonoides, Uhum. né? Agora a própolis é feita de resina. Resina, tem uma fração de resina, cera de abelha, que é um outro produto 100% animal, né? Então ela chega a ter até 30% de cera. Então lá no abdômen da abelha, ela tem glândulas seríngeas, né? E ela faz. É como se fosse uma cera de ouvido. Aham. Essa é a cera de abelha, só que é a cera do abdômen. Ela põe uma parte ali de cera, coloca saliva e coloca um pouco de pólen, que é a fonte proteica delas. Aham. Então essa é a Interessante, própolis. cara. E como ela se aplica à saúde humana? E qual o mecanismo por trás disso? Tipo, por que que faz bem própolis? Claro, muito bom. É, A gente tem, então assim, dos produtos das abelhas, são mais de 10, né? Por mais que a gente fale mais de 4, mel, pólen, própolis, geleia real, fala um pouquinho de veneno, que é a apitoxina, são mais de 10 produtos. A própolis, sem dúvida, é a mais estudada. É que no mundo pós-pandemia é o que realmente o mundo quer usar. Só que são poucas pessoas que sabem dosagem, qualidade. A gente busca ali, são esses compostos bioativos, são compostos com o potencial antioxidante muito grande, né? Então, assim, e a gente tem estudos mostrando efeito antitumoral, efeito analgésico, efeito antimicrobiano incrível, e aí vem o conhecimento ancestral nosso. A maioria das vovós sabiam que quando seu netinho tinha dor de garganta, ele dava mel e própolis, né? O mel como, claro que o mel também tem esses efeitos, só que talvez inferiores, mas com o efeito do xarope, né? Algo que vai descer vagarosamente pela garganta. E a própolis como a substância em si, com propriedade medicinal.
É tipo um xarope natural, digamos assim. Xarope natural, mel e própolis, por exemplo. E a verde, e a própolis verde é a própolis mais estudada. É aquela mais comum que a gente encontra em farmácia e tal ou não? É a própolis mais comum que a gente encontra, porque ela é mais estudada, né? Então a gente tem muito mais informação científica sobre a verde do que qualquer outra própolis. Quais os principais usos? Então, por exemplo, para quem que é mais indicado? É para todo mundo? Como é que você enxerga isso? Eu vejo que é para todo mundo. Todo mundo que busca saúde deveria consumir uma dose baixinha de própolis. Eu gosto da verde justamente por termos muita informação. Eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ter mais informação sobre outras própolis, das abelhas nativas, por exemplo, que são incríveis. Mas hoje a gente tem pouca informação. Aham. Então, por conta disso, eu dou preferência para verde. E todo mundo deveria usar uma dose em jejum, um shotzinho com própolis verde. Então, quem quer ter saúde? Agora, quem está doente. Então, assim, primeiro, a gente não está falando de remédio. A gente está falando de um alimento funcional. De um alimento, assim como cúrcuma é interessante, assim como vários outros alimentos. A própolis é mais um deles, né, que é interessante para promover a saúde e para ajudar a trazer a saúde de volta para quem já está doente. Aham. Existe um protocolo padrão que as pessoas podem testar? Ou você não recomenda isso? Você prefere algo mais, tipo, vai no médico e tal? Como que você enxerga isso? Se alguém quiser testar, identificar como é que tá se sentindo. A complexidade disso tudo aí vai entrar no mundo da qualidade, Tá. né? Então, assim, eu tenho notícia de que já tem própolis falsificada no Brasil. Então, assim, imagina, né? Então, um produto, uma tinta, não sei o que que é, com cheiro de própolis, mas não é própolis. Meu Deus do céu. É, então começa o problema aí. Agora, com relação aos produtos originais, que é a maioria realmente, é, a dificuldade é, a gente na maioria das vezes não consegue comparar um com o outro. Todos têm a quantidade de extrato seco, a quantidade de soluto ali dentro, mas um tem marcador em RT-Pelin C, o outro já não tem, né? Então a gente tem pouquíssima informação. Mas, de maneira geral, a gente tem estudos comentando dosagens. Então, por exemplo, um produto a 25% de extrato seco, mas de boa qualidade, 11 gotas a gente está embasado cientificamente a usar todo dia. É uma dose baixinha, Uhum. né? Então, é uma opção de uso. E o que que a pessoa pode esperar sentir, por exemplo, fazendo isso durante um mês? O que que você acha? Ela, assim, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, para se ter saúde, não é um elemento só que vai trazer saúde. Então não adianta o indivíduo querer comer junk food o dia inteiro e tomar um shot de própolis da melhor qualidade possível, não fazer exercício, carregar pensamentos ruins, não dormir bem, sinceramente não vai sentir nada, né? Então eu vejo que assim, é mais algo que assim, a pessoa está buscando saúde, ela vai mexer em tudo isso e entra assim em própolis. Ela vai sentir mais bem disposta, eu vejo que elas se sentem mais leves, tem imunológico, ele melhora bastante, mas com todo esse conjunto, né? Então assim, querer vender a ideia de que faça isso e tudo está resolvido. Não, Eu acho que esse é o maior erro A gente pode falar ou não depois da indústria farmacêutica, mas existe também a indústria do natural, digamos assim, né? existe, com certeza. E pra mim esse é o maior erro que eles cometem, que é falar assim, não, É. isso aqui, tipo, esse própolis ou essa X coisa aqui nossa, vai mudar a tua vida e tal. Ajuda muito, mas a gente sempre tem que manter em mente que essa é uma parte.